Você sabia que Portugal foi o primeiro país europeu que chegou no Japão? Ou que ele é o maior produtor de pasta de papel da Europa? Olá pessoal, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal GeoCuriosidades, o canal de curiosidades incríveis ao redor do mundo. Hoje vamos mergulhar na rica cultura, nas histórias fascinantes e nas belezas desse maravilhoso país chamado Portugal. Prepare-se para mais uma viagem por esse país, onde vamos explorar desde a influência dos portugueses no Japão até a pouco conhecida língua mirandesa. Você vai se surpreender com mais 20 fatos fascinantes que vão mudar a sua percepção sobre esse glorioso país das navegações. Curiosidade 1. O português no Japão. A influência portuguesa no Japão remonta ao século XVI, quando os navegadores portugueses foram os primeiros europeus a chegar no arquipélago nipônico em 1543. Esse encontro histórico ocorreu por acaso, quando uma tempestade levou 3 aventureiros portugueses à ilha de Tanegashima, no arquipélago de Ryukyu. A partir desse momento, os portugueses estabeleceram relações comerciais e culturais com o Japão, introduzindo não apenas mercadorias, mas também ideias, tecnologias e religião cristã. Os missionários jesuítas, como São Francisco Xavier, chegaram ao Japão em 1549 e iniciaram um intenso trabalho de catequização, que foi somente interrompido com as perseguições religiosas no início do período Edo. Durante os séculos XVI e XVII, os jesuítas portugueses tiveram um papel fundamental na difusão do cristianismo e na troca de conhecimento entre o Ocidente e o Oriente. Eles fundaram o primeiro hospital moderno, orfanato e escola de arte de estilo ocidental no Japão, além de publicarem os primeiros dicionários e gramáticas na língua japonesa. Curiosidade 2. A ponte mais longa da Europa. A Ponte Vasco da Gama, localizada em Lisboa, é uma impressionante obra de engenharia que ostenta o título de a ponte mais longa da Europa. Com seus 17,2 km de extensão, ela cruza o estuário do Rio Tejo, conectando a margem norte, perto do Parque das Nações, à margem sul, em Montijo. Inaugurada em 1998, como parte das celebrações do 50º aniversário da chegada de Vasco da Gama à Índia, a ponte foi projetada para aliviar o tráfego da Ponte 25 de Abril e melhorar as conexões rodoviárias na região metropolitana de Lisboa. Sua construção envolveu um consórcio internacional liderado pela empresa portuguesa Lusoponte. A estrutura da Ponte Vasco da Gama é uma combinação de viadutos de acesso, pontes e uma ponte principal com um vão central de 420 metros. O tabuleiro da ponte é sustentado por cabo de aços ancorados em pilones de betão armado que se elevam a mais de 150 metros acima do nível da água. Incrível, né? Curiosidade 3. O maior aqueduto da Península Ibérica. O Aqueduto de Águas Livres, localizado em Lisboa, é uma impressionante estrutura que se estende por 58 quilômetros, sendo o maior aqueduto da Península Ibérica. Construída no século XVIII, durante o reinado de Dom João V, o aqueduto tinha como objetivo abastecer a cidade de Lisboa com água fresca e potável. A construção do Aqueduto de Águas Livres foi uma resposta à escassez de água que assolava Lisboa na época. O aqueduto captava a água das nascentes localizado nas Colinas de Belas, a noroeste de Lisboa, e a transportava por gravidade até a cidade. Ao longo do percurso, a estrutura atravessava vales profundos e terrenos acidentados, exigindo a construção imponente de arcadas de pedra. O trecho mais famoso é o Vale de Alcântara, onde 35 arcos se erguem em uma altura de 65 metros, formando a maior arcada de pedra do mundo. Curiosidade 4. Língua mirandesa. O mirandês é uma língua românica falada no nordeste de Portugal, principalmente no concelho de Miranda do Douro. Desde 1999, é reconhecida como a segunda língua oficial de Portugal, ao lado do português.
Embora ele seja falado por uma pequena comunidade de cerca de 15 mil pessoas, o mirandês possui uma rica história e tradição cultural. O mirandês tem suas raízes no asturo-leonês, uma língua românica que se desenvolveu no antigo Reino de Leão, no noroeste da Península Ibérica. Com o tempo, o mirandês evoluiu de forma distinta, influenciado pelo português e pelo castelhano. Embora seja mutuamente inteligível com o português e o castelhano em certo grau, o mirandês possui sua própria gramática, pronúncia e o vocabulário distinto. Eu não sabia que se falava mirandês em Portugal, e você? Deixa nos comentários. Curiosidade 5. O vinho mais antigo do mundo. O vinho da Madeira é um tesouro líquido com uma história fascinante que remonta ao século XV. Produzido na Ilha da Madeira, esse vinho fortificado é conhecido pela sua longevidade excepcional, com algumas garrafas mantendo sua qualidade por séculos. A singularidade do vinho da Madeira se deve a uma combinação de fatores, incluindo as castas das uvas utilizadas, o processo de fortificação e o envelhecimento único. As principais castas usadas na produção do vinho da Madeira são a tinta negra mole, cercial, verdelho, boal e malvásia. Após a fermentação, o vinho é fortificado com a adição de aguardente vínica, interrompendo a fermentação e preservando os açúcares naturais da uva. Em seguida, o vinho passa por um processo de envelhecimento, conhecido como estufagem, no qual ele é aquecido a temperaturas entre 40 e 50 graus Celsius por um período de 3 a 6 meses. Esse processo de aquecimento imita as condições que o vinho enfrentava durante as longas viagens marítimas no século XV e XVI, quando os navios cruzavam o Equador. O calor constante e o balanço dos navios resultavam em vinhos mais concentrados e com sabores únicos. Após a estufagem, o vinho da Madeira é envelhecido em barris de carvalho por um período que pode variar de 3 anos a várias décadas, dependendo do estilo. E aí pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Se sim, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o crescimento do canal, pessoal. E é claro, se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Mas vamos continuar com o vídeo. Curiosidade 6. Tradição dos Santos Populares. As festas dos Santos Populares são uma das mais vibrantes e coloridas tradições de Portugal, celebradas com grande entusiasmo durante o mês de junho. Essas festividades, que homenageiam Santo Antônio, São João e São Pedro, transformam as cidades portuguesas, especialmente Lisboa, em palcos de alegria, música e tradição. As celebrações dos Santos Populares têm suas raízes em antigas festividades pagãs, relacionadas ao solstício de verão. Com a expansão do cristianismo na Península Ibérica, essas celebrações foram incorporadas ao calendário católico, associando-se aos santos celebrados em junho. Essa fusão de tradições pagãs e cristãs resultou em festividades únicas que combinam elementos religiosos com práticas folclóricas. As festas dos Santos Populares são não apenas uma expressão da cultura portuguesa, mas também um importante evento para a economia local, atraindo turistas de todo o mundo, impulsionando o setor de turismo e comércio nas cidades. Curiosidade 7. O maior produtor de bicicletas da Europa. Portugal se destaca como o maior produtor de bicicletas da União Europeia, com uma indústria que fabrica mais de 2,7 milhões de unidades por ano. Esse setor dinâmico e inovador tem contribuído significativamente para a economia portuguesa, gerando empregos e promovendo a sustentabilidade. A indústria portuguesa de bicicletas é composta por mais de 30 empresas, que vão desde pequenas oficinas artesanais até grandes fábricas com tecnologia de ponta. Essas empresas produzem uma ampla gama de modelos, que vão desde bicicletas tradicionais até mountain bikes, e também bicicletas elétricas e modelos de alta performance para competições. As empresas portuguesas têm se destacado pela criação de bicicletas com materiais avançados, como fibra de carbono e ligas de alumínio. Curiosidade 8. A primeira cidade global.
Lisboa, a capital de Portugal, é considerada por muitos historiadores como a primeira cidade verdadeiramente global devido a seu papel fundamental durante as eras dos descobrimentos que foram nos séculos XV e XVI. Nesse período, Lisboa se tornou o centro do comércio mundial, conectando a Europa, a África, a Ásia e posteriormente as Américas. A posição estratégica de Lisboa, situada na foz do Rio Tejo e com acesso direto ao Oceano Atlântico, foi um fator determinante para seu protagonismo nas grandes navegações. A cidade se tornou o ponto de partida e a chegada de expedições marítimas portuguesas, que estabeleceram rotas comerciais e expandiram os horizontes geográficos conhecidos na época. Sob o reinado de Dom Manuel I, no início do século XVI, Lisboa viveu seu apogeu como cidade global. O porto de Lisboa fervilhava com a chegada de navios carregados de especiarias, tecidos, porcelanas e outros produtos exóticos do Oriente. A cidade também se tornou um importante centro de construção naval, com estaleiros produzindo caravelas e naus cada vez mais avançadas. Curiosidade 9. Invenção do marinheiro. O astrolábio náutico, uma adaptação simplificada do astrolábio tradicional, foi uma invenção portuguesa do século XV que revolucionou a navegação marítima. Esse instrumento permitiu aos navegadores portugueses determinar com precisão a latitude em alto mar, um feito notável que abriu o caminho para a era dos descobrimentos. O astrolábio tradicional, usado desde a antiguidade para observação astronômicas e cálculos, era um instrumento complexo e delicado, pouco adequado para o uso em navios. Consistia em um disco com uma projeção de esfera celeste com várias peças móveis para cálculos. Reconhecendo a necessidade de um instrumento mais simples e robusto para a navegação, os portugueses desenvolveram o astrolábio náutico por volta de 1480. A primeira referência documentada a seu uso a bordo de um navio é feita por Diogo de Azambuja em 1481. Curiosidade 10. A maior coleção de azulejos do mundo. O Museu Nacional do Azulejo, localizado em Lisboa, abriga a maior e mais importante coleção de azulejos do mundo. Com mais de 7.000 peças em exposição, o museu oferece uma viagem fascinante pela história e pela arte dos azulejos portugueses, desde o século XV até os dias de hoje. Os azulejos, que são ladrilhos de cerâmica vitrificado e decorado, têm uma longa tradição em Portugal. Introduzidos pelos mouros na Península Ibérica durante a Idade Média, os azulejos ganharam popularidade e se tornaram um elemento característico da arquitetura e da cultura portuguesa ao longo dos séculos. O Museu Nacional do Azulejo está instalado no antigo convento da Madre de Deus, um magnífico edifício do século XVI que foi cuidadosamente restaurado para abrigar a coleção. O museu foi fundado em 1965 com o objetivo de preservar, estudar e divulgar a arte do azulejo em Portugal. É muito lindo, né? O que vocês acham? Curiosidade 11. Produção de azeite. Portugal tem uma longa e rica tradição na produção do azeite, que remonta à época da ocupação romana na Península Ibérica. Ao longo dos séculos, o azeite tem sido um elemento central na cultura, na gastronomia e na economia portuguesa. Hoje, Portugal é reconhecido como um dos principais produtores de azeite de alta qualidade do mundo. A introdução das oliveiras em Portugal é atribuída aos fenícios e romanos, que trouxeram essas árvores para a Península Ibérica há mais de 2.000 anos. Durante a Idade Média, a produção do azeite tornou-se uma atividade de grande importância econômica e social, com mosteiros e conventos desempenhando um papel crucial na manutenção e expansão dos olivais. Com o Renascimento e o aumento de trocas comerciais, o azeite português começou a ganhar reconhecimento internacional. Inovações tecnológicas no século XVII e XVIII permitiram aumentar a eficiência e a qualidade da produção. No século XIX,
A modernização trazida pela Revolução Industrial transformou ainda mais a indústria do azeite em Portugal. Pessoal, eu tô achando que eu entendo hoje porque meu nome é Oliveira, hein? Curiosidade 12. Cultura do café em Portugal. O café é muito mais do que uma simples bebida em Portugal. Ele é um elemento fundamental da cultura e cotidiano dos portugueses. A tradição do café está profundamente enraizada na sociedade portuguesa, refletindo não apenas os hábitos do consumo, mas também as interações sociais e na própria identidade nacional. A bica é um termo lisboeta para o café expresso, que é considerado a forma mais autêntica e tradicional de se tomar o café em Portugal. Esse café forte e concentrado é servido em pequenas chavenas e é apreciado pelo seu sabor intenso e pelo aroma marcante. A origem do termo bica é objeto de debate. Uma teoria popular, embora possivelmente apócrifa, sugere que ele vem de beba isso com açúcar, um suposto acrônico usado para promover o café quando ele foi introduzido em Lisboa. Será que isso é verdade? Se você souber, comenta aqui embaixo. Curiosidade 13. O maior aquário da Europa. O Oceanário de Lisboa, inaugurado em 1998 como parte da Exposição Mundial de Lisboa, a Expo 98, detém o título de maior aquário da Europa. Esse impressionante complexo marinho abriga mais de 8.000 criaturas marinhas, de 500 espécies diferentes, oferecendo aos visitantes uma experiência imersiva e educativa no mundo subaquático. O design arquitetônico do oceanário é em si uma obra-prima. A estrutura principal é circundada por água, reforçando a conexão com o ambiente marinho que o abriga. O coração do oceanário é o tanque central, um enorme aquário de 5 milhões de litros que representa o oceano global. Esse tanque é visível de todos os 4 andares do edifício, permitindo aos visitantes observar grandes peixes pelágicos, como tubarões, raias e um impressionante peixe-lua de diferentes perspectivas. Curiosidade 14. A maior reserva de água doce da Europa. O Alqueva, localizado na região do Alentejo, em Portugal, é o maior lago artificial da Europa Ocidental e a maior reserva estratégica de água doce da Europa. Esse impressionante projeto de engenharia e gestão de recursos hídricos transformou significativamente a paisagem e a economia da região, tornando-se um exemplo de desenvolvimento sustentável e planejamento de longo prazo. A construção da barragem de Alqueva começou em 1976, mas o projeto enfrentou vários atrasos e controvérsias antes de ser finalmente concluído em 2002. O reservatório criado pela barragem cobre uma área de 250 km², com uma capacidade total de armazenamento de 4,15 bilhões de metros cúbicos de água. Para você ter uma ideia, esse volume é suficiente para cobrir toda a área de Portugal continental com 5 centímetros de água. O principal objetivo de projeto do Alqueva era fornecer uma fonte confiável de água para irrigação agrícola no Alentejo, uma região tradicionalmente seca e propensa a secas. O sistema de irrigação associado ao Alqueva cobre uma área de 120.000 hectares, transformando terras anteriormente áridas em campos agrícolas produtivos. Isso teve um impacto significativo na economia local, permitindo o cultivo de uma variedade maior de culturas e aumentando a produtividade agrícola. Curiosidade 15. O Tratado de Tordesilhas. Se você não faltou na aula de história, eu tenho certeza que você sabe que tratado é esse, mas se você não sabe, vem comigo que eu vou te explicar. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo diplomático assinado em 7 de junho de 1494 entre os reinos de Portugal e a Coroa de Castela, que viria futuramente a ser a Espanha. Esse tratado veio para dividir as terras descobertas e as terras que viriam a ser descobertas ainda, entre os dois reinos. O tratado definiu uma linha imaginária no Oceano Atlântico que ia de polo a polo a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. As terras a leste ficariam para Portugal e as terras a oeste ficaria a Espanha. E aí pessoal, vocês imaginavam que o mundo já foi dividido em dois?
O que você acha? Curiosidade 16. Ponte 25 de Abril. A Ponte 25 de Abril, um dos marcos mais emblemáticos de Lisboa, Portugal, tem uma curiosa ligação com outra ponte icônica, a conhecida Golden Gate Bridge, em São Francisco, nos Estados Unidos. Ambas as pontes foram construídas pela mesma empresa, a American Bridge Company, uma das maiores empresas de construções de pontes do mundo. A construção da Ponte 25 de Abril, inicialmente chamada de Ponte Salazar, começou em 5 de novembro de 1962. A ponte foi construída em um tempo recorde de cerca de 4 anos, envolvendo 3.000 trabalhadores por dia. Infelizmente, durante a construção, pelo menos 20 trabalhadores perderam suas vidas, um número muito maior do que oficialmente anunciado na época. Você sabia disso, pessoal? Fala aí nos comentários. Curiosidade 17. Grande parque eólico da Europa. O Parque Eólico do Alto Minho, localizado no norte de Portugal, detém o título de um dos maiores parques eólicos em terra da Europa. Esse impressionante complexo de energia renovável é um testemunho de compromisso de Portugal com a sustentabilidade e a inovação no setor energético. O parque eólico se estende por uma área de aproximadamente 300 km² e abrange vários municípios da região do Alto Minho, incluindo Monção, Melgaço, Valença e Paredes de Couro. A localização foi estrategicamente escolhida devido às condições de ventos excepcionais da região, que proporcionam uma produção de energia constante e eficiente. Inaugurado em 2008, o Parque Eólico do Alto Minho é composto por 120 turbinas eólicas, cada uma com uma capacidade de 2 megawatts, totalizando uma capacidade instalada de 240 megawatts. Isso é suficiente para fornecer energia elétrica para cerca de 200.000 residências, evitando a emissão de aproximadamente 600.000 toneladas de CO2 por ano. Curiosidade 18. A maior coleção de carruagens do mundo. O Museu Nacional dos Coches, localizado em Lisboa, Portugal, abriga a maior e mais importante coleção de carruagens reais e de gala do mundo. Essa coleção única oferece um vislumbre fascinante da história, da arte e da tecnologia de transporte da nobreza europeia do século XVI ao século XIX. Fundado em 1905 pela rainha Dona Amélia de Orleans e Bragança, última rainha de Portugal, o museu foi inicialmente instalado no antigo picadeiro real do Palácio de Belém. Em 2015, ele foi transferido para um novo e moderno edifício projetado pelo arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, permitindo uma melhor conservação e exibição de suas peças. A coleção do museu é composta por mais de 70 veículos, incluindo carruagens, berlindas, liteiras e cadeirinhas. Essas peças não são apenas meios de transporte, mas verdadeiras obras de arte, ricamente decoradas com pinturas, esculturas, tapeçarias e um trabalho em metal precioso. Curiosidade 19. A origem do chá na Europa. A popularização do chá na Europa, especialmente na Inglaterra, está intimamente ligada a uma figura histórica portuguesa, a conhecida princesa Catarina de Bragança. Filha do rei Dom João IV de Portugal, Catarina desempenhou um papel crucial na introdução e na disseminação do hábito de beber chá na corte inglesa durante o século XVII. Em 1662, Catarina de Bragança se casou com o então rei Charles II da Inglaterra, tornando-se rainha consorte. Como parte de seu dote de casamento, trouxe consigo várias riquezas, incluindo a cidade de Bombaim, que hoje é a atual Mumbai, e o porto de Tanger. No entanto, o item aparentemente simples em seu enxoval teria um impacto duradouro na cultura britânica, uma caixa de chá. Portugal, devido à sua rota comercial estabelecida com a China através da colônia de Macau, foi um dos primeiros países europeus a importar o chá. A bebida já era apreciada pela aristocracia portuguesa,
incluindo a própria Catarina. Não é incrível, pessoal? Você imaginava que a Catarina trouxe o chá para a Inglaterra, popularizou isso lá e hoje a Inglaterra é conhecido pelo país que ama o chá? É incrível a história, né? Você sabia disso? Curiosidade 20. O maior produtor de pasta de papel da Europa. Portugal ocupa uma posição de destaque na indústria de pasta de papel, sendo o maior produtor da Europa e um dos líderes mundial nesse setor. Essa posição de liderança é resultado de uma combinação de fatores históricos, geográficos e econômicos, que fizeram de Portugal um player fundamental nessa indústria. A indústria de papel em Portugal tem suas raízes no início do século XX. O fator-chave para esse desenvolvimento foi a introdução e o cultivo em larga escala do eucalipto, uma árvore de crescimento rápido que se adaptou muito bem ao clima português. A liderança de Portugal nesse setor não se deve apenas pela quantidade produzida, mas também pela alta qualidade e eficiência da produção. As empresas portuguesas têm investido fortemente em pesquisa e em desenvolvimento, buscando constantemente melhorar a sua qualidade de sua pasta. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo das 20 curiosidades sobre Portugal? Lembrando que esse daqui é a parte 2, pessoal. Se você quiser, também tem a parte 1 que vai aparecer para você. Curte lá que também ficou magnífico. Pessoal, Portugal é um país incrível, com muitas curiosidades. E se você não viu alguma curiosidade que você conhece, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz uma parte 3, hein? Muito obrigado, pessoal. Curta esse vídeo, compartilhe com um amante de curiosidades e se inscreva se você ainda não for inscrito. Estamos em crescimento e precisamos da sua ajuda. Mas é isso aí, pessoal. Se você ficou até o final, muito obrigado e até o próximo vídeo.